Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero saudar, cumprimentar de início o professor Lino e a professora Fabiana presente. É da minha satisfação de compor essa mesa com tão distintos mestres. Queria agradecer ao professor André e ao professor Fausto pela acolhida que tivemos aqui de ontem para hoje. Em especial, queria cumprimentar os amigos e amigas, alunos e estudantes de Direito e de outras áreas dessa faculdade e de outras instituições que eventualmente estejam aqui. Sei que falamos basicamente para o direito, que tem um gosto pela literatura. Então, a nossa questão aqui é como nós podemos se apropriar desse gosto que nós temos pela literatura e torná-lo um instrumento para melhor compreensão do direito. E se propõe, quando se discute direito e literatura, nós do direito tentarmos em outra disciplina, na literatura, algo que nos ajude a compreender melhor essa nossa atividade, na docência, na magistratura, no Ministério Público, na advocacia. O que é que a literatura pode nos ensinar, portanto? Para aqueles que não estão familiarizados, vou então fazer um breve comentário, um breve relato, em que, numa primeira parte, faço algumas considerações introdutórias e, no segundo momento, pego um texto literário, e para esse evento de hoje, onde se discute as encenações da justiça, seus símbolos, seus rituais, escolhi um texto de Machado de Assis, um pequeno conto que se chama As Academias de Sião. Então, essa apresentação tem por objetivo demonstrar que o conto de Machado de Assis, As Academias de Sião, de 1884, contém os elementos necessários para se compreender o processo de encenação da justiça com seus símbolos e rituais. Com isso, se pretende contribuir para o aprofundamento da pesquisa jurídica voltada para o direito e literatura. Além das Academias de Sião, outras duas publicações são citadas aqui para constatar que a temática jurídica é um padrão na produção machadiana. Tanto no conto Ai contra a Mãe, de 1906, como no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1880, em cada situação narrada por Machado, e para entender essa situação é necessária uma chave diferente. A cada enigma que ele propõe, cabe ao leitor encontrar uma solução, como adverte John Gladstone, um americano que é provavelmente o sujeito que mais entende Machado de Assis no Brasil. Machado foi desde o início um teórico da literatura, quando escreveu ainda em 1873 O Instinto de Nacionalidade. Nesse pequeno livreto, ele recusa o enquadramento de sua obra na escola realista e prega o rompimento com a cópia estrangeira. Então, como se percebe, nós do direito, nós estudantes do direito, nós temos que começar então também a entender alguns conceitos da teoria literária. Por isso que vocês percebem aqui na mesa palestrantes da teoria literária e
palestrante da teoria do direito. O que a literatura brasileira deve ter como diferencial, dizia o Machado, é a sua cor local. Então, o conceito-chave daqui para frente vai ser a cor local. Vamos trabalhar só com o conceito de cor local. Com a publicação de Memórias Póstumas, Roberto Schwartz, outro especialista em Machado, considera que Machado operou uma inversão de posição e passou a escrever tendo como ponto de vista de cima o poder. Assim foi em Casa Velha, em Casbordas, Dom Casmurro, Exaú Jacó, Memorial de Artes. Seria aquilo que Schwartz disse, o mestre ainda fora do eixo na periferia do capitalismo. Machado compreende, faz uma referência agora ao tema bastante explorado aqui no nosso evento. Machado compreendeu perfeitamente que, se Shakespeare conhecia como ninguém o direito inglês e suas instituições, se ele conhecia bem o direito inglês e suas instituições, a sua narrativa fluiria bela e a sua obra seria lida por muito tempo. Pois bem, Machado também buscava essa narrativa fluida e poderia escrever sobre os personagens do mundo jurídico e das academias. Ele mesmo criou a Academia Brasileira de Letras em 97. A cor local descoberta no instinto é aquela refletida no ambiente em que o autor vive, pois os mestres todos, Freud, Platão, passando por Vinícius de Moraes, escreveram sobre o que imaginavam conhecer no ambiente em que viviam. Esses autores só conseguem entender as diversas facetas dos seus personagens porque eles mesmos não são unos, nem os autores, nem os personagens. Como disse Vinícius de Moraes, esse ano homenageado, se eu fosse uno, me chamaria Vinícius de Moral. Sou Moraes, dizer. Então, cabe ao leitor decifrar os enigmas que o escritor cria em sua narrativa. O que levou Machado a romper com as correntes literárias da época foi a tentativa da crítica de enquadrá-lo como realista. No instinto, ele afirmava que a descrição do ambiente, da paisagem, dos sujeitos, precisava ser feita sobre a base da ficção, que não seja a realidade, isso é, que não seja realista. Veja como é importante o que ele diz. Mesmo nas narrativas eróticas, é desnecessária a descrição dos detalhes, pois a mesma situação erótica pode ser transgressora ainda mais se simplesmente sugerida. Como acontece quando Madame Bovary, enquanto a carruagem passeia por Paris, pôde, na descrição de uma janela fechada, fazer tudo o que queria, sem que nada dela se ouvisse. Apenas o som das rodas chegava ao leitor, que no mais apenas precisava imaginar as nuances de um se entregar sôfrego e suave. Despertar o desejo dos leitores e das leitoras não foi tarefa muito difícil para Machado de Assis, pois com Brás Cubas, a narrativa do adultério captou toda a cor local que ilustrava a sociedade carioca da última parte do século XIX. As únicas manchas de sangue que aparecem nas memórias são a do escravo, que teme beber e fugir. No mais, não há sangue, porque no ambiente da corte, o sangue não faz parte do procedimento, das boas maneiras da sociedade bacharelesca, das formas de negociação simbólica, como a lei, a sentença, o costume e a doutrina. Para escrever sobre a corte, é preciso estar na corte. Para agir e pensar como alguém da corte, o personagem de ficção precisa ser verossímil. O juiz deve parecer juiz, o deputado deve parecer deputado, o ministro também. Os ritos, os rituais e os símbolos devem ser visíveis na ficção para que o leitor possa identificá-lo no seu dia a dia profano. A mágica do escritor está em tornear com esmero o rosto do personagem, sua reação,
seu pensamento, oferecer um roteiro seguro para o leitor, para que esse sim, o leitor, possa entender o que o autor está sugerindo. Como os leitores poderiam descobrir o pensamento de Hamlet se Shakespeare não tivesse elaborado aquele genial solitário terceiro da cena 1, do ser ou não ser, eis a questão. Ali está o pensamento do personagem. Como é que a gente descobre que o personagem pensa? Essa é a tarefa do autor. Eu ia ler sobre Locke, mas não vou ler. Todos conhecem. Bom, digo eu. Em suma, a dúvida de Hamlet é a mesma dúvida diária de qualquer leitor. E se a morte não for apenas o começo? E se a morte for o fim de tudo? A cor local capturada por Shakespeare deu à Inglaterra uma nova língua. A literatura brasileira pode contar as mesmas narrativas, o mesmo acontecimento, mas com personagens, instituições e características locais, pois essa nova história revelada terá sua própria cor local, diferente dos tons que Shakespeare viu de sua janela lá em 1605. Essa narrativa deve ser contada, porém, não de forma literal, realística, mas deve se afastar o máximo possível da realidade, para que ela possa mais perfeitamente tentar imitá-la. A narrativa, como imitação naturalmente mimética, será imperfeita. Nessa falha, na imperfeição, no erro, é que está o espaço do incerto, do vazio, do nada, que são os elementos que constituem, afinal, o núcleo de toda a arte literária, a realidade da ficção. Tomemos 3 casos para observação. Os casos de adultério nem sempre tiveram um final feliz. Ana Karenina morreu nos trilhos do trem. Madame Bovary, com a família falida. Desdémona, enforcada pelo Moro. Brás Cubas, entretanto, quebra essa lógica. Não só vive, sobrevive, mas escreve suas memórias. No conto de Machado, Pai contra Mãe, que eu fiz a referência, ele descreve com precisão o drama da escrava grávida, capturada, que aborta. Conto narrado pelo sujeito, não pela escrava, que tinha por ofício justamente pegar escravos fugidos. Oduvaldo Viana, Chico Buarque e Paulo Pontes, vocês lembram, conseguiram ambientar Medéia para o Rio de Janeiro em 75 e o fizeram com a cor da cidade. Gota d'Água tem todo o gingado do jogo do bicho e os coros repetem o som do samba dos morros do Rio. Vamos analisar só o segundo exemplo. Como está escrito no Pai contra a Mãe. A escravidão, diz Machado, levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Dizer, não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de plantas. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhe tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdia-se também a tentação de furtar, porque geralmente eram dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados distintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e algumas vezes o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscara, diz Machado.
O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa, também à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com a chave. Pesava naturalmente, mas era menos um castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente e com pouco era pegado. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro ao quem lhe levasse. Punha anúncios nas folhas públicas com os sinais de fugir, o nome, a roupa, o defeito físico se tinha, o bairro por onde andava e a quantia da gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa: gratificar-se-á generosamente ou receberá uma boa gratificação. Muitas vezes o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acordasse. Ora, pegar escravos fugitivos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia essa outra nobreza implícita nas ações e nas reivindicações. Fecho aspas. O que se chama de genialidade capaz de operar alterações discursivas e mudar a lógica da narrativa é fruto, quem sabe, de trabalho árduo e dedicado, de estudo constante sobre aquilo sobre o qual o autor está escrevendo, na busca, evidente, da melhor solução estética que possa ser entendida pelo leitor. Segunda parte. Toda essa possibilidade de representar o espaço da encenação da justiça de forma singular, verdadeiro nonsense, está nas academias de Sião, ambientada entre estrelas, vagalumes, poções mágicas, de fórmulas misteriosas, como tal acontece em Sonhos de uma Noite de Verão. Nesse ponto, Machado pergunta, logo de início, ao leitor: conhecem as academias de Sião? Bem sei que em Sião nunca houve academias, mas suponhamos que sim, que eram 4. Escutem-me. Começa o conto do Machado. Bom, é tudo uma suposição, como deve ser na ficção. E também na vida real, para aqueles que se consideram céticos, ateus ou incrédulos. Os personagens desse conto são estrelas e vagalumes. Olha só a genialidade. As estrelas, quando viam subir através da noite muitos vagalumes de cor de leite, costumavam dizer que eram os suspiros do rei de Sião, que se divertia com as suas 300 concubinas. Nós somos os pensamentos sublimes das 4 academias de Sião, respondia com gravidade os vagalumes. Os sábios de Sião estavam tentando resolver um problema singular. Por que há? O Machado está escrevendo no século XIX, começa do século XX. Por que há homens femininos e mulheres masculinas? Visto que o rei Calá Fanco era virtualmente uma dama. Não era o maior problema do reino esse, visto que, embora os guerreiros chineses gemessem com essa constatação, a nação vivia alegre. Ora, debruçamos sobre esse mesmo problema, agora no ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, a nossa claridade do mundo, decidiu. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, ao julgarem a ação direta de inconstitucionalidade 4277 e a DPF 132, reconheceram
reconheceram a união estável para casar de mesmo sexo. 100 e poucos anos depois. Fecho aspas. Mas, naquele ano, em Sião, a Academia dos Sábios entendeu diferente do nosso Supremo Tribunal e utilizou outros métodos e fundamentos para fazer valer a sua decisão. Os sábios decidiram que a solução do problema estava em considerar umas almas são masculinas, outras almas são femininas. A anomalia que se observa é apenas uma questão de corpos errados. As outras três academias, uma pensava assim, as outras três academias sustentavam tese contrária. A alma é neutra, nada tem com o contraste exterior. O debate entre essas duas teses começou no campo da divergência entre os acadêmicos. Depois passou para descomposturas e finalmente para a bancada. Na controvérsia, nenhum dos rivais arremessou um impropério que não fosse escrupulosamente derivado do sânscrito, que era a língua acadêmica, o latim inicial. Depois perderam a vergonha. A rivalidade desgrenhou-se, pôs as mãos na cintura, baixou a lama, a pedrada, ao murro, ao gesto vil, até que a academia sexual, exasperada, resolveu dar cabo nas outras e organizou um plano sinistro, diz Machado. Para impor a tese, os sábios ligados à corrente da alma sexual armaram-se em segredo e foram em busca dos outros. Cita então Machado. Caíram-lhe em cima, espumando de raiva. Os que puderam fugir, não fugiram por muitas horas. Perseguidos e atacados, morreram na beira do rio, a bordo das lanchas ou nas vielas escuras. Ao todo, 38 cadáveres. Isso é uma discussão de academia. Sabe, né? Cortaram uma orelha aos principais e fizeram delas colares e braceletes para o presidente vencedor, o sublime Utongo. Ébrios da vitória, celebraram o feito com um grande festim, no qual cantaram esse hino magnífico. Glória a nós que somos o arroz da ciência e a luminária do universo. Kinara era a concubina preferida do rei, pediu e o rei assinou um decreto em que a doutrina da alma sexual fosse declarada legítima e ortodoxa, e a outra absurda e perversa. O decreto foi mandado à Academia Triunfante, aos pagodes, aos mandarins, a todo o reino. A Academia pôs luminárias e restabeleceu-se a paz pública. Depois disso, a mesma Kinara perguntou ao rei se os impostos eram pagos com pontualidade, e soube que poucos impostos eram pagos. O rei não quisera mandar cortar as cabeças dos contribuintes. Não, isso nunca. Sangue, sangue, não quero sangue, diz o rei. Ela, a concubina, conseguiu, por meio de um remédio, uma mágica antiga e testada, trocar de corpo por um tempo determinado com o rei, para que as suas almas pudessem se adequar aos seus corpos, conforme preconizava a doutrina vencedora. Ela era uma concubina muito bonita, mas tinha uma alma masculina. Ele era um rei muito forte, mas tinha uma alma feminina. Então havia uma disjunção. Para ficar de acordo com a nova tese dominante, evidentemente haveria necessidade de trocar. Feita a troca, já em alma de mulher, o rei cuidou da fazenda pública, da justiça, do culto e do cerimonial, não sem antes conceder as maiores honrarias à academia sexual. A academia, grata a tantos benefícios, pediu mais o direito de usar oficialmente o título de claridade do mundo, o que lhe foi otorgado. Em relação à fazenda pública, na nova gestão do rei,
nada menos do que 11 contribuintes revistos foram logo decapitados. Como supõe Machado, os outros, preferindo a cabeça ao dinheiro, correram logo a pagar as taxas, e tudo se regularizou. Também a justiça e a legislação tiveram grandes melhorias com a construção de novos pagodes. Nós também construímos hoje novos pagodes, novos prédios. A pérola do reino, segundo os cônsules, foi a ação copiada das antigas artes espanholas que mandou queimar uma dúzia de pobres missionários cristãos que por Sião andavam. Bom, ao se aproximar do tempo estipulado para o final da troca de experiência de corpos, a concubina estava gostando então de fazer a gestão do reino, queria permanecer nessa mesma situação e não voltar à situação anterior. Imaginou então um plano para assassinar o corpo feminino. Para tratar do novo plano, ele convocou a academia, consultou os sábios. Machado. Aqui começa a ficar interessante então a nossa representação e o símbolo da justiça e dos juízes. Vieram todos os sábios foram à audiência com o rei, menos o presidente, o ilustre Utongue, que estava enfermo. Eram 13. Prosternaram-se e disseram ao modo de Sião: nós, desprezíveis palhas, corremos ao chamado de Calá, Fangicô. Erguei-vos, disse benevolente o rei. O lugar da poeira é o chão. Teimaram eles com os cotovelos e se ajoelharam na terra. O rei, referindo-se ao Tongue, que estava ausente, perguntou aos 3 acadêmicos se ele era realmente um grande sábio, como parecia. Por unanimidade, confessaram que o Tongue era um dos mais singulares estúpidos do reino. Espírito raso, sem valor, nada sabendo, incapaz de aprender nada. O rei nada entendeu. Como um estúpido, admirou-se ele. Custa-nos dizer, mas não é outra coisa. É um espírito raso e xoxo. O coração é excelente, caráter puro, elevado, reafirmaram os acadêmicos. O rei então chamou o sublime Tongue, de quem ouviu. Real Senhor, diz ele, perdoai a familiaridade da palavra. São 13 camelos, com a diferença que os camelos são modestos, e eles não. Comparam-se ao sol e à lua. Mas, na verdade, nunca a lua nem o sol cobriram mais singulares pulhas do que esses 13. Compreendo o assombro de vossa majestade, mas eu não seria digno de mim se não dissesse isso com lealdade, embora confidencialmente. O Tongue ressaltou, entretanto, que o coração de todos era excelente, nada superior a eles pelo lado do caráter. O rei então mandou chamar os outros acadêmicos, mas desta vez separadamente, a fim de não dar na vista e para obter maior expansão. O rei tinha chamado a academia para se consultar sobre um problema sério. Desviou o assunto. Ele chama então os sábios de Sião individualmente. O primeiro chegou, ignorando, aliás, a opinião de Utongue, e confirmou-a integralmente, com a única emenda de serem 12 os camelos, ou 13, contando o próprio Utongue. O segundo não teve opinião diferente, nem o terceiro, nem os restantes acadêmicos. Diferiam no estilo. Uns diziam camelos, outros usavam circunlóquios e metáforas que vinham dar a mesma coisa. Entretanto, nenhuma injúria ao caráter moral das pessoas. Sem uma opinião clara dos acadêmicos de Sião, o rei pensava na consumação de seu plano ao descobrir que a amante estava grávida. Essa notícia, então, fez-o recuar do crime. E na data certa, tomaram aquele antigo remédio, repetiram o ritual de troca de corpos. Olha como
como Machado descreve essa situação. Como da primeira vez, meteram-se no barco real à noite e deixaram-se ir água abaixo, ambos de má vontade, saudosos do corpo que iam restituir um ao outro. Quando as vacas cintilantes da madrugada começaram a pisar vagarosamente o céu, proferiram eles a forma misteriosa e cada alma foi devolvida ao corpo anterior. Kinara, tornando ao seu, teve a comoção materna como tivera a paterna, quando ocupava o corpo. Parecia-lhe até que era ao mesmo tempo mãe e pai da criança. Pai e mãe, repetiu o príncipe. O casal, nesse trajeto, foi interrompido por uma música ao longe que vinha chegando. Numa curva do rio apareceu um barco magnífico, adornado de plumas e flâmulas. Vinham dentro os 14 membros da academia, contando o tom. E todos em coro mandavam aos ares o velho hino: glória a nós que somos o arroz da ciência e a claridade do mundo. Kinara, assombrada, não podia entender como é que 14 varões reunidos em academia eram a claridade do mundo e separadamente uma multidão de camelos. Como o rei, consultado por ela, não achou explicação, Machado encerrou o conto com um pedido de ajuda ao leitor. Se alguém descobrir alguma explicação, pode obsequiar uma das mais graciosas damas do Oriente, mandando-lhe em carta fechada e, para maior segurança, sobrescrita ao nosso cônsul em Xangai, China. Pergunto: o que a literatura de Machado de Assis, nesse estudo, tem de cor local, de nacionalidade, que prescinda do estilo estrangeiro e que crie um novo paradigma de produção literária de periferia em relação ao centro, se os acontecimentos do conto se dão em Sião, nas proximidades de Xangai, na longínqua China? Bom, Sião é a ilusão de ótica, é um espelho, é uma miragem que o autor escolhe aleatoriamente, quem sabe por uma notícia de jornal ou um comentário de esquina de uma rua movimentada. É o enigma a ser decifrado. Nesse aspecto está o local, que garante a durabilidade da narrativa, pois não há como negar que, em relação a uma crítica compreensão sobre as encenações da justiça, a partir de seus símbolos ritos, o conto de Machado ensina mais sobre o direito do que os escritos de Clóvis Bevilacqua, Graça Aranha ou mesmo Joaquim Nabuco. E quem sabe, por isso, se justifica que ainda hoje Machado de Assis atraia tanta atenção da academia científica, pois a academia reconhece a exatidão de cada uma de suas palavras e a verossimilhança de sua narrativa. Então, quando nós pegamos o Supremo Tribunal Federal e um ministro fala para o outro: você é um chicaneiro, você é um jagunço, você é um bandido, como pode nós, vendo a sessão do Supremo, falamos: ó que juízes sábios, ó que juízes honestos, como um mercador, ó como ele é sábio, ó como ele é honesto. É a academia que se ama. A claridade do universo é o Supremo. Mas são 12, são 11, são 11 camelos, são 11 estúpidos. Provavelmente, se a presidente Dilma chamar um a um dos ministros, eles vão dizer: são 10 camelos. Cada individualmente vai dizer: presidente Dilma, são 10 camelos. Mas, no todo, são os luminares do universo. Tem lição mais clara para estudarmos o direito, o
tribunal, a magistratura, na primeira fase de direito, na aula de introdução ao estudo do direito, ou na aula de história do direito, do que é um conto como esse, escrito em 1900. É isso. Obrigado. Muito obrigada, professor, pelos ensinamentos. Ao final, para quem se interessar em fazer perguntas aos professores, será disponibilizado um espaço para isso. Passamos, então, a palavra ao professor Dino Delpino. O professor é doutor em Teoria Literária pela URGS, professor universitário e escritor. Professor. Obrigado. Agradeço o convite para estar aqui, repetindo a satisfação que eu tive no ano passado, embora com a ausência do professor Fausto na mesa. Infelizmente não poderia ficar até o fim, mas tenho grande satisfação em estar com vocês, conversando, tentando conversar sobre coisas que nos interessam. Para situar a minha fala entre as alternativas, eu quero dizer, antes de começar, que eu escrevi 2 textos. Deu mais trabalho cortar o texto escrito do que escrever o texto. Então, o texto pequeno eu vou ler, porque gosto de manter os compromissos de horário, respeitar os compromissos de horário. E o texto longo vai constar no meu site, que é www.logway.com.br. Dentro de 10 dias eu vou postar o texto longo, porque falta apenas a documentação bibliográfica. Eu escrevi pensando mais nos alunos que iam me ouvir do que nos professores. Para situar a minha fala entre as alternativas implícitas no título desta sessão, convido-os a uma vinheta literária. Trata-se de um recorte da narrativa O Processo, de Franz Kafka. Nesta, já no ingresso do texto, o leitor é advertido pela voz do narrador a respeito do protagonista. Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois na manhã desse dia em que ele completa 30 anos, houve uma batida na porta e tem o quarto invadido por alguém que nunca vira na casa. Ao levantar-se e avançar para a sala ao lado, Joseph K. se depara com um segundo homem. Comunicam-lhe que está detido, porque contra ele foi aberto um inquérito. Joseph K., no decurso do diálogo, pensa em se matar, mas conclui: seria tão sem sentido se matar, que mesmo que desejasse fazê-lo, não seria capaz por causa dessa falta de sentido. Ante a repetida falta de explicações, ele exclama: isto não faz sentido. E pede para telefonar a um professor, a um promotor, seu amigo. Certamente, diz o inspetor, mas não sei qual o sentido disso, a não ser que tenha algum assunto particular para tratar com ele. Qual o sentido? Exclamou K., mais perplexo do que irritado. Quem é o senhor, afinal? Quer um sentido e executa a coisa mais sem sentido que existe? Isso não é de fazer chorar? Primeiro esses senhores me tomam de assalto e agora ficam aí sentados ou em pé, me fazendo dançar na corda bamba à sua frente. Que sentido teria telefonar a um promotor público? Se ao que parece estou detido, está bem, não vou telefonar. Ao leitor cabe acompanhar o périplo de Joseph K. na busca vã das razões do processo que por 12 meses se confunde com o próprio sentido de sua vida, porque ao completar 31 anos, sem nenhum esclarecimento, acaba morto por 2 carrascos. Pois foi a crise de sentido, tema central da obra de Franz Kafka, o que constatei sobretudo nos jornais, quando afirmavam sobre os benéficos resultados da mediatização da ação penal 470
para a saúde democrática do país. Esclareço aqui que mediatização, para mim, significa algo diferente de publicação. Entendo-a como a divulgação ostensiva do que sucede ao vivo no cenário processual, tal como ocorre na Ação Penal 470. Não me ocuparei desses eventos para manter distância da abelheira política que pousou na árvore do STF. Mas, instigado por eles, convido o leitor a uma reflexão sobre a pertinência e as vantagens de mediatizar os processos jurídicos. Essa questão decorre da especialíssima estrutura dos textos de argumentação jurídica, apenas lidos oralmente no STF, e tudo através da mídia televisiva, cujo protocolo técnico se revela totalmente inadequado a tal forma de apresentação. Por isso, recolhi alguns aspectos que favorecem o confronto entre as duas espécies textuais, o texto midiático e o texto jurídico. Deste, do jurídico, nada direi, isso é tarefa dos alunos presentes. Dedico-me a descrever o outro, o texto midiático, a fim de que os ouvintes possam, ao confrontarem seus conhecimentos sobre o texto jurídico, aferir das vantagens que a mediatização pode trazer ao campo jurídico, se é que pode. Aí um tema para o mestrado do André. Deixo propositalmente os temas em aberto, por julgar suficiente o registro das questões que, instauradas pela linguagem, conflitivamente circulam na realidade. Para os semioticistas Greimas e Cortés, o conceito de sentido é indefinível. Operacionalmente, eles o veem como sinônimo de matéria ou como substância. Instaurado em relação ao articular o sujeito com a realidade, é o sentido também inapreensível em si mesmo. O sentido imponderável e dissimuladamente inscrito sobre as vestes do real, como a alma, embora não estejamos iniciando também a alma, requer um corpo para se tornar manifesto. Esse corpo é o texto, cuja epiderme são as linguagens. Entende-se, então, por texto a entidade que materializa significados pelo discurso. Assim, o sentido só se exibe pelos rastros de sua ação, cujos resultados são perceptíveis, os efeitos de sentido. Efeito de sentido é a impressão de realidade produzida pelos nossos sentidos quando entram em contato com o sentido. Exemplifico. A prisão do condenado e o cumprimento da pena, quando ocorrem, constituem os efeitos de sentido da sentença. A intenção mesma do juiz e de seus motivos, inscritos no sentido da sentença, são em si mesmo inapreensíveis. Nos textos escritos, o sentido pressupõe a leitura e o nível com que é feita, e como ela depende do receptor, convém delinear o circuito do texto no processo de comunicação. Simplificadamente, constate-se que o sentido textual depende do processo em que o texto circula entre dois polos, a montante e a produção, a jusante, a recepção. Dos possíveis tipos de texto, destaco o que entendo como texto profissional, que tem as seguintes características. Ele é produzido por um agente especializado, sua produção é planejada e controlada, ele tem uma finalidade prevista, circula em espaço predeterminado e é circunscrito em um campo temático. São exemplos de campos a medicina, o direito, a química, a sociologia, etc. Eu estou usando a noção de campo de Pierre Bourdieu. Entre eles, interessa-nos o campo jornalístico ou midiático. Nele incluídos
para os fins da minha fala, o jornalismo, a publicidade, a propaganda, que são responsáveis pelo texto midiático. O texto midiático envolve, especialmente aqui, a publicidade, as notícias, os editoriais, as entrevistas, as interlocuções, os artigos ou textos de opinião, tanto no jornal impresso como na televisão. Para análise do texto midiático, selecionei 5 tópicos, a fim de ser comparado ao texto jurídico. Em algumas situações serei esquemático pelo excesso de informação, e a quem se interessar haverá a versão mais extensa no site. As condições que selecionei foram as seguintes, para comparação entre o texto midiático e o texto jurídico. Condições de produção de um e de outro textos, funções da linguagem implicadas, porque se trabalhamos no direito com linguagem, não podemos passar por cima disso, os modos do discurso, o público que é pretendido e as estratégias retóricas. Quanto à produção e circulação do sentido do texto midiático, sublinho 2 fatores: a concorrência e o espaço-tempo. Por sua dependência do mercado, o campo midiático está submetido ao princípio da concorrência geradora de tensões, constrangimento e violências na produção do sentido, porque essa concorrência se dá em vários níveis. Concorrência dentro do campo jornalístico ou midiático, entre as empresas, que querem mais anunciantes de um lado e mais leitores de outro. Concorrência dentro da empresa entre os jornalistas. Em comparação, o campo midiático, aliás, os campos em geral, portanto, fora do campo midiático, quanto ao fator espaço-tempo, deve-se considerar que a produção de sentido varia de forma significativa, como acontece nos campos em geral. Nesses campos está incluído o direito, que eu não estou sublinhando porque é tarefa de quem vai estudar o assunto. O sentido se produz relativamente fechado no interior do campo. O médico fala de medicina, advogado fala de direito e por aí afora. O fechamento, portanto, de conteúdo, um foco temático circunscrito ao campo, um sentido autônomo, independente e aprofundado, onde a intertextualidade é regulada, ou seja, eu não estou saindo do meu campo para conversar sobre o direito com vocês, assim como vocês não saem do campo do direito para conversar sobre literatura, porque não teria sentido essa geleia geral, que aliás já tomou conta de quase. Os campos em geral então se comportam assim. O campo midiático, como é que ele se comporta? O sentido é dependente da realidade extralinguística. Os jornais vão buscar os eventos. O texto manipula conteúdo alheio, que é um grande problema para os jornalistas, dá um ar de inveja de quem é especializado em algum campo, que eles são. Na época que eu trabalhava com o pessoal da comunicação, eu brincava tanto jornalista especializado em generalidades. O sentido é subordinado aos interesses dos leitores, que precisam ficar presos, e a temática é diversificada e ampla. O sentido se expande para fora do campo, o que não acontece, em geral, nos outros campos todos. E, nesse sentido, o campo midiático é absolutamente diverso dos demais. Deixa eu achar aqui. Quanto aos fatores do espaço-tempo, da circulação, isso que eu falei é sobre a produção do sentido. Agora é sobre a circulação. Nos campos em geral, o sentido circula no interior do campo. Ele é problematizável e questionável pela pluriparticipação dos profissionais que nós estamos fazendo aqui,
em termos interdisciplinares. Há uma interlocução entre os pares. Ele é questionável dialogicamente. Ele é dado a controvérsias, a correções, e ele é dotado de permanência relativa. A documentação no tempo, no direito, se preserva. No texto midiático, o que acontece? O sentido se expande, circula fora do campo. No espaço social, as coisas se repetem porque um jornalista vive lendo os jornais alheios. Nos moldes em que foi produzido, na única direção, da fonte ao receptor, portanto, monologicamente, produz mitos sociais, gera parcela do imaginário social, é algo degradável e efêmero. O jornal que saiu hoje de manhã, provavelmente essa hora já está velho. Os tópicos comparativos, vamos ao segundo, funções da linguagem. Em alguns casos eu terei que ser bastante sintético, porque há muita informação em jogo e eu me perdi no excesso de informação, então tive que cortar. Quanto às funções da linguagem, há 3 funções básicas de linguagem. A função expressiva, que é centrada no eu li o livro. A função apelativa, que domina na publicidade, é o tu, compra o livro. E a terceira função referencial é o ele, o livro. Era fácil. Há uma diferença fundamental entre o texto midiático e os demais textos com relação a isso, e eu não vou aprofundar. Um outro aspecto comparativo são os modos de organização do discurso. Eu estou usando aqui uma caracterização bem sucinta e bem didática do Pierre Charlotot. Ele fala em modos enunciativo, descritivo, narrativo e argumentativo. O enunciativo é a situação normal de interlocução no dia a dia. O discurso descritivo é de base espacial, diz onde as coisas estão e como são. O narrativo é o discurso de base temporal do conto, da novela, do romance, da notícia. E o argumentativo é basicamente o discurso de base retórica. A grande diferença que se vê na área do texto midiático é que o texto midiático, quando argumenta mal. Todos esses tipos, descritivo, narrativo e argumentativo, estão presentes em ambos os textos, mas com utilizações absolutamente distintas. Uma notícia, por exemplo, é basicamente narrativa, embora não deixe também de ser descritiva e eventualmente argumentativa. Mas a argumentação no texto midiático é muito dissolvida. O próximo tópico comparativo é o público em foco. Deve-se destacar aqui a capacidade de leitura do público, que é de fundamental importância para a construção do sentido textual. Cortés propõe 2 estratos na leitura dos significados. O primeiro é a significação primária, aquela que funciona como antecipação ou preâmbulo para a compreensão mais profunda do texto. A significação secundária é o acesso proporcionado pelas ciências. Esta outra, que pressupõe a primeira, tem natureza mais enciclopédica, é mais específica dos estudiosos de cada ciência, que acrescentam à leitura novas acepções e nuances. Num conto de fadas, a significação primária se abre ao acesso grande da maioria do auditório, inclusive as crianças. Mas interpretações enriquecidas e nuançadas são próprias do psicanalista, do antropólogo, etc. Assim sendo, diante do mesmo texto, a significação primária resulta do que chamo de leitura trivial, porque é fundada na literalidade. Se o texto for complexo, só a leitura qualificada avançará até a interpretação. Diante disso, situa-se o texto midiático, integral e absolutamente subordinado no processo produtivo aos presumíveis receptores envolvidos sempre pela distração e pela sedução.
entre parênteses, a imagem do receptor brasileiro para o editor do Jornal Nacional, documentada há alguns anos atrás, é de que todo o receptor médio brasileiro é como Homer Simpson. Na televisão, destaca Lipovetsky, o imperativo de sedução é manifestado pelo ângulo dos apresentadores, jovens, simpáticos, atraentes, com voz e charme tranquilizadores. Além do glamour, é soberana, é medida pelos índices de audiência. Nos programas de interlocução, também é imperativa a boa estampa dos participantes. Por isso, para quem gosta de posar de narciso, a câmera de TV é a mais eficaz e recente versão da lagoa em que ele se compraz com a própria imagem. Mais mágica do que a lagoa mítica, porque além de refletir, ela multiplica a imagem para próprio e alheio deleite. A ela não resistem nem mesmo ministros do STF. O último tópico são as estratégias retóricas. As estratégias retóricas empregadas na geração do sentido textual constituem o último critério. Para abordá-la, creio ser possível falar de duas linhas retóricas, ambas perseguindo o mesmo objetivo, a sedução e a persuasão, mas com efeitos distintos do sentido, e as duas com origem na Grécia. Uma é a retórica de via, direi, emocional, aquela que o Gorgias de Platão opõe à filosofia e que se chamou de sofística. Hoje atende pelo nome de publicidade, e sua tarefa consiste em vestir com aparência de argumentos sérios os jogos e os fogos de artifício armados com a linguagem para a expressão da doxa à opinião. No outro extremo está a retórica racional ou lógica, própria da filosofia, preocupada com a letra e a verdade. A esta se vincula o discurso argumentativo. No campo jurídico, é dispensável aqui recompor o contexto em que vinham à tona nomes como os de Chaim Perelman, Downing, Habermas e Alexi, entre outros. Contexto que frontalmente contraria as diretrizes da construção do texto midiático. Retornando a este, mesmo ao pretender argumentar, não é raro que o texto midiático adote na solução simplista de resolver problemas de ciência com apenas questões de linguagem, adote bengalas verbais como extensões vocabulares, sinonímia ou recursos meramente explicativos das expressões latinas. Criou-se, inclusive, o termo juridiquês, como se o extenso cabedal de saber jurídico se reduzisse a um vocabulário exótico sem maiores consequências cognitivas, lógicas ou pragmáticas. Na televisão, a retórica emocional se desloca do verbal para o icônico, da palavra para a imagem. Com isso, a matéria argumentativa se torna supérflua, substituída por formas concretas, como cenário, móveis, objetos e pessoas. E pelo corpo, com certeza, que é treinado para os implícitos não verbais, os quais se consumam por ênfase no olhar, pela exuberância da gestualidade da mímica, entremeada de silêncios e diluída pela eternidade dos sorrisos, ainda que pasteurizados. Em vista dos limites de tempo, concluo com 5 itens. Primeiro, ao me valer da noção de campo do Pierre Bourdieu, uma das intenções foi sugerir que a autonomia dos campos em ciência parece constituir forte razão em favor de sua eficiência e da eficácia de seus resultados. Segundo, outra objetivou mostrar a extrema incompatibilidade entre os objetivos do sentido nos textos midiáticos, por depender do mercado e subordinar-se ao alvedrio e gosto do público, e os objetivos dos demais campos, inclusive o jurídico, cuja razão de ser de forma independente e autônoma é técnica e científica. Terceiro,
Além disso, espero tenha ficado evidente a radical distância entre os processos retóricos em jogo, bem como os vários níveis de ação da concorrência no campo midiático, uma das principais razões de suas ingerências sobre os demais campos. Quarto, como leigo, como aposentado e como sobrevivente de espécie extinta, de quando a transgenia ainda não transitara da biologia para as ciências sociais, ao ler na mídia que o STF devia resposta à sociedade, retrucava os meus compreensivos botões. Se for uma resposta técnica às questões jurídicas, a sociedade entenderá. Quinto, finalmente, para retornar ao título desta sessão, se encenação alguma ou algo de teatral transpira nas epifanias da justiça no palco do STF, não se trata de nenhuma peça do teatro de absurdo, porque seria de exigência excessiva. Deve-se tratar de ambas as alternativas seguintes. Um drama de Ibsen, por exemplo, Um Inimigo do Povo, com 5 atos, muito discurso e nenhuma ação, ou uma peça de teatro de vanguarda em que uma ou algumas das personagens abandonam o palco, como fizeram os artistas Marco Aurélio e Gilmar, que vieram fazer convescote com os jornalistas e a plateia para criticar seus colegas e pôr em ridículo o andamento da representação. Hamlet faria melhor. Muito obrigado. Obrigada, professor, pelas palavras. Passamos agora, então, para a professora Fabiana Marion Spengler, que é pós-doutorada em Direito em Roma, na Itália. É professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unisp, que é a Universidade de Santa Cruz do Sul, e mediadora. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo o convite do professor André. É realmente uma satisfação estar aqui e gostaria de elogiar tanto o professor André quanto o professor Fausto por conseguirem organizar um evento que trabalha com 2 áreas do conhecimento, ao mesmo tempo tão distantes e tão próximas, trazendo pessoas, trazendo mentes tão importantes de ambas as áreas. Muito obrigada, André. Para mim é uma satisfação e mais. É um motivo de aprendizado conviver com os professores que aqui estão. Bem, o desafio de falar a respeito das encenações das justiças, dos símbolos e dos rituais, depois de ter ouvido os professores que me antecederam hoje pela manhã e ontem à noite, é bem considerável. Mas eu acabei optando por um texto que se chama As Vespas, do Aristófanes, escrito em 422 a.C., e que trabalha principalmente a função do magistrado e a questão do decidir, do julgar, principalmente a cumprir essa missão condenando. Porém, antes de entrar no texto propriamente dito, a minha intenção é que se possa falar um pouquinho, de maneira muito estreita, a respeito dos símbolos, dos mitos e dos ritos. Então, quando se fala de símbolos, nós sabemos que todo símbolo, toda simbologia é um registro de algo que se reconhece ou de alguma associação que se faz. Se nós tivermos um símbolo e acessarmos apenas 50%, apenas uma parte dele, com certeza reconheceremos o todo, porque simbolicamente ele nos diz mais do que muitas palavras ou de que várias outras formas de linguagem. Então, o símbolo é algo que pode reunir e que pode excluir ou incluir. E sempre que falamos a respeito disso, recordamos, por exemplo, alguns símbolos de tribos, de religiões, de rituais, que incluem ou excluem pessoas que deles pretendam participar em função de representarem aqueles que pertencem ao grupo ou que estão fora dele. Então, a simbologia tem essa capacidade
E quando falamos da simbologia dentro da área do direito, ou dentro do mundo jurídico, nós não podemos deixar de lembrar do professor Lênin. Ele tem uma passagem em um dos seus textos onde ele diz que o sistema do direito é um sistema simbólico. E ainda que as coisas não se esgotem no simbólico, elas só podem existir nesse simbólico e não são possíveis fora dele. Então, dentro do nosso contexto, dentro do mundo jurídico, os símbolos são extremamente interessantes e importantes. E nós teríamos vários para destacar. Eu acabei optando pela toga, porque é o símbolo que mais nos direciona, mais nos vincula ao magistrado. Toga, que nós sabemos, não é utilizada em todos os rituais dos quais a jurisdição faz parte, mas que hoje, nos últimos meses, acabou ganhando uma dimensão bem interessante, bem especial dentro do nosso contexto jurídico. Nós acabamos ouvindo muito a expressão capa preta, e a capa preta trouxe para o nosso contexto jurídico o resgate de uma simbologia que estava esquecida. A toga é ampla, possui pregas, e ao mesmo tempo que ela, na sua negritude, demonstra a imparcialidade que deve possuir o magistrado, assim como uma possível ou pretensa virtude, por outro lado, ela identifica sem identificar. Ela identifica aquele que tem a função de julgar, mas ao mesmo tempo tolhe a sua identidade pessoal. Retira dessa pessoa, ou deveria fazê-lo, a sua identidade enquanto ser, porque dá a ele a identidade com a jurisdição e com a magistratura. Então a toga tem essa capacidade e, por outro lado, ela causa aqueles que assistem qualquer ato judicial onde ela é utilizada, ela nos remonta à mitologia. A figura do juiz acaba se conduzindo de uma maneira mitológica. A simbologia do juiz dá a ele uma autoridade, uma legitimidade mitológica. E quando se fala de mitologia, quando se estuda mitologia, nós estudamos algo que existe, um fenômeno que existe justamente para explicar aquilo que nós não conhecemos, o inexplicável. O Campbell, quando fala das funções mitológicas, descreve 4. Ele fala da função mística, da função cosmológica, sociológica e pedagógica. Me parece que dentro do campo do direito, a função que mais nós aproveitaríamos, ou a mais importante, é justamente a sociológica, porque é a que dá suporte e validação para determinada ordem social. Muitas vezes, quando nós não temos explicação, o mito surge para explicar o fenômeno. E várias vezes o mito é utilizado para conduzir decisões, para obter consensos e até mesmo para criar decisões ou verdades que, apesar de não serem verdades no seu contexto real, são formas de explicar esses fenômenos. Então, mesmo não sendo verdades, ainda assim elas têm uma importância mitológica considerável. Dentro desta mitologia, que vem conectada com a simbologia do judiciário, a gente não pode esquecer dos ritos. Os ritos que são utilizados para domar o caos e a desordem, os ritos que são utilizados para organizar a sistematização do judiciário, os ritos que nós chamamos de iniciação, de passagem, dentro do mundo jurídico, até hoje extremamente utilizados, rito do conhecimento, o rito sumário e assim por diante, todos aqueles, o ordinário, todos aqueles que nós utilizamos, que dizem respeito a gestos, a palavras, a comportamentos e que tem sim uma conexão considerável com todo o ritual religioso e pagão que diz respeito à humanidade. Ainda que nós tenhamos um Estado laico, nós sabemos que dentro do judiciário reproduzimos ritos que nasceram numa sociedade religiosa ou pagã e que praticava esses ritos como uma forma de gerar segurança e certeza. Para quem participa de um ritual judiciário, saber exatamente onde sentar, quanto tempo nós temos para falar, quem fala primeiro e quem fala depois, é extremamente interessante. Aliás, é confortável, nos traz a segurança necessária para enfrentar o ato. Saber exatamente quanto tempo se tem para falar ou como se comportar é ritual e é interessante. Não vamos esquecer que a maioria dos
cidadãos, quando vai à justiça, ele cochicha ao falar, exatamente como fazemos dentro de um templo religioso. A autoridade que nos impõe a toga, a autoridade que nos impõe a figura mitológica do juiz ou de qualquer outro representante da justiça, e o ritual que acontece naquele momento gera a necessidade de que nós nos comportemos de determinada maneira, e isso muitas vezes se traduz no cochichar. Então, todo o ritual judiciário existe justamente para que nós possamos manter a incerteza e a insegurança afastadas, ou no mínimo minimizadas. E dentro do processo, todo o processo é cheio de símbolos e de ritos. Nós temos todo um ritual a qualquer momento, de modo que, se nós pedirmos a um acadêmico que tenha feito as disciplinas de processo civil, que descreva como se realiza um processo judicial, ele terá apenas condições de contar, pelo menos, aquilo que ele imagina, o que ele tenha visto, em função do ritual. Esse ritual é aquele que dá autoridade, junto com o símbolo e com os mitos que nós criamos, autoridade à jurisdição para julgar, para decidir conflitos. Autoridade que nós atribuímos ao magistrado e que muitas vezes nós não imaginamos possível de existir fora desta figura. De modo que nem mesmo os donos do conflito, os próprios conflitantes, muitas vezes se sentem em condições de tratar o seu conflito, o seu problema, atribuindo ao magistrado essa capacidade. E justamente aqui me parece interessante que se faça a conexão com o texto de Aristófanes. Como eu disse antes, ele se chama As Vespas, é um texto de 422 a.C., se trata de uma peça teatral grega, e ela descreve os desencantos do seu autor com a justiça de Atenas. Então, o texto, de uma maneira muito resumida, ele conta a história de um juiz chamado Filocleon, que tem uma doença, segundo 2 escravos que fazem a guarda para não deixá-lo sair de casa. A doença dele é a doença de julgar, ou a paixão pelos tribunais. E esse juiz não consegue se distanciar dessa sua tarefa, a tal ponto que o filho o recolhe à casa e o mantém numa espécie de prisão domiciliar, para fins de evitar que ele continue julgando. E é claro que o Filocleon faz várias escaramuças tentando afastar-se do lar e voltar então ao tribunal para continuar desempenhando sua função. E uma determinada manhã, enquanto os 2 escravos discutiam o problema de saúde do seu senhor, se aproxima um coro na verdade um grupo composto por outros magistrados que eram companheiros de Filocleon e que vêm para libertá-lo e levá-lo ao tribunal, onde então ele poderá continuar julgando. As vestes desse grupo de jurados não são togas, mas sim eles estão vestidos de vespas e trazem na sua barriga um ferrão. Claro que aqui vamos abrir um parêntese, eu sempre me questiono se tem alguma conexão com a expressão que muitos cidadãos utilizam quando falam do seu processo e dizem, eu estou ferrado. Então, esse coro de juízes comparece vestido de vespas e me parece que aí, como disse o professor ontem à noite, o professor Ivan, fazendo uma interpretação muito nossa de uma peça teatral, me parece que vesamente porque são animais temidos, como os juízes são na maioria das vezes pelos jurisdicionados, são animais que picam, né, cuja dor não é imediata, mas se prolonga. Então esses companheiros de Filocleon vêm para tentar levá-lo ao tribunal, na verdade tentar sequestrá-lo com a sua concordância e levá-lo ao tribunal. É claro que depois de muitas escaramuças esse sequestro não acontece, e o Bideriglion, que é o filho do juiz que está em prisão domiciliar, convence os demais jurados, os demais juízes, de que é melhor que o pai permaneça em casa para que se cure da doença de julgar. E então esse grupo, convicto de que essa é a melhor escolha, sugere ao companheiro preso que ele julgue aqueles que o cercam, dentre eles escravos e inclusive um cão chamado Labis, que
que roubou um pedaço de queijo da cozinha e que então será o próximo cidadão a ser submetido, cidadão não, mas a próxima criatura a ser submetida ao tribunal do júri. E nesse contexto se pode fazer algumas interrogações. A primeira, o fato de que a forma como se vê a justiça, utilizando essas duas figuras que são os protagonistas, Filocleon e seu filho, são diferenciadas. Para Filocleon, ser um jurado significa fonte de status, de poder e de renda, uma vez que ele recebe pelos júris que faz, ou melhor, pelas sentenças, pelos julgamentos dos quais participa. Em segundo, porque ele tem um status, ele é temido, e isso, simbolicamente falando, e aí podemos retomar a discussão anterior e inicial, simbolicamente falando, é extremamente interessante. Para o seu filho, por outro lado, que tem uma outra visão dessa função de julgar, é um papel desenvolvido a mando dos governantes que recolhem e permanecem com o grosso da arrecadação e que são coniventes e, portanto, protegidos pelos magistrados. Então, são duas formas de ver a justiça de maneira diferenciada. Esse é um primeiro ponto, porque ele me faz lembrar muito do professor Alexandre Moraes da Rosa, quando ele cita o Milton Friedman, e ele diz que a merenda nunca é grátis. Se existe muito a fazer, muito a julgar e a decidir, provavelmente o retorno financeiro é considerável. E o professor Alexandre, quando fala isso, cita os subsídios dos magistrados da América Latina, que são os maiores, os mais virtuosos. Por outro lado, se cobra desses juízes uma atividade ou uma resposta que é muito mais quantitativa do que qualitativa. Eu não posso deixar de falar do professor Lênin Streeck, quando ele diz que a maioria das decisões não tem fundamentação, onde ele refere que é preciso fundamentar a fundamentação, especialmente no compreender direito. Ele deixa isso muito claro e ataca essas sentenças, essas decisões que não têm fundamentação, justamente dizendo que elas são alvo, depois de vários recursos, o que faz com que o processo se torne cada vez mais lento e moroso. Paralelo a isso, o que se propõe na Emenda Constitucional 45? Literalmente, como disse o professor Lênin, um ataque de funcionalidade, números, né? Quantidade e não qualidade. E aí nós podemos voltar à peça da qual eu falava antes. Filocleon não se preocupava com a justiça ou com a injustiça de suas decisões. Seu objetivo era condenar. Em vários momentos da peça isso fica claro, a tal ponto que ele diz que o oráculo de Delfos lhe vaticinou que se ele ficasse um dia sem condenar, ele morreria. Então, fica muito claro de que a função a ser desempenhada é uma função numérica. Decidir sem avaliar, sem fundamentar, sem interpretar de maneira adequada, para fins de verificar se efetivamente a decisão atende aos interesses da parte, se ela é adequada, se tecnicamente ela é viável, se juridicamente ela é possível e mais, se realmente é uma decisão justa. Então, esse é um problema que se coloca muito na peça do Aristóteles. Outro é a questão do protagonismo, que também é um tema tratado pelo professor Lênin, que fica muito claro quando nós temos a análise desses juízes que dizem que precisam decidir, que não podem se afastar do tribunal, uma vez que têm a legitimidade simbólica e fazem parte do ritual judiciário e que precisam decidir a respeito. Nesse sentido, a peça deixa muito claro as grandes interrogações que se colocam atualmente, que são as possibilidades de nós tratarmos conflitos de outras maneiras ou através de outros mecanismos que não seja necessariamente a decisão judicial. Então, nós temos aqui o fato de que existe uma descrença da população, do cidadão comum, a respeito de meios que podem ser complementares à jurisdição para lidar com os conflitos. Talvez porque esses meios não possuam a simbologia, os mitos e nem mesmo tenham ritos como o judiciário. Talvez por isso não sejam considerados legítimos, talvez por isso a figura, o terceiro que lida com esses mitos, que lida com esses conflitos, não tenha a autoridade que é atribuída ao judiciário.
porém poderia ser uma proposta, poderia ser uma hipótese mais próxima do cidadão para lidar com esses conflitos. Até porque, em função de não ter todo o cabedal simbológico, mitológico e todo o ritual do judiciário, o que esses meios complementares, poderíamos citar aqui mediação, conciliação, arbitragem, propõem, é que se devolva o conflito ao próprio conflitante, que o protagonismo judicial, que a figura do magistrado como protagonista, como o único capaz de decidir esses conflitos, seja minimizada, se colocando no ponto principal os próprios conflitantes, devolvendo a eles o seu problema, devolvendo a eles o seu conflito e dando a eles a capacidade de lidar com o mesmo. Talvez seja uma possibilidade de minimizar as consequências de algo que, conforme nos diz o próprio texto de Aristófanes, já existia antes de Cristo e que nos tortura até o presente. Símbolos, ritos e mitos judiciais são realidades com as quais nós aprendemos a lidar e tenho certeza das quais nós não temos como abrir mão. Porém, nós precisamos ter consciência de que elas têm uma origem, têm uma explicação e de que elas, ao longo do tempo, sofrem alterações. Mas nós precisamos discutir o protagonismo judicial, demonstrando não só ao próprio magistrado, mas também aos jurisdicionados, de que, tal como Filocleon, nem sempre a função única é julgar, e se for julgar, que a condenação não é a regra, ou não deve ser a regra. E aí, já finalizando, eu peço licença para ler algumas linhas de La Fontaine, com uma acréscimo das últimas duas linhas do Garapon, e que trabalha um pouquinho a figura do magistrado. O texto diz o seguinte: um burro carregado de relíquias julgava-se adorado. Nesse pensar se repimpava, recebendo como seus o incenso e as cantigas. Alguém se apercebeu do erro e disse: Senhor burro, suprimi no vosso espírito uma vaidade tão vã. Não é a vós, mas ao ídolo que esta honra é prestada, e a glória é indevida. Num magistrado ignorante é a toga que é saudada. Obrigada.